Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. De imediato passamos ao espaço do pequeno expediente. O primeiro inscrito foi o vereador Juliano. Ana, Rose ali, vou precisar da ajuda. Abre a primeira com a reportagem sobre a questão da evasão. Bom, o ano passado eu apresentei um projeto de lei 37/2021 e ele foi reprovado. Né? Na ocasião eu ouvi que estava tudo certo, que já tinham diversos problemas, que não tinha casos, etc, etc. Mas eis que me surpreendeu. O Conselho Tutelar promoveu o evento envolvendo promotoria, judiciário e qual foi a pauta? Evasão escolar. Ou seja, naquele momento não tinha números. Por quê? Porque o fato ainda estava rodando e não tinha voltado integralmente à aula. O ano que vem o número vai aumentar. Por quê? Porque agora que está voltando 100% a todo vapor. Então, quando a gente levanta um assunto, uma pauta aqui nessa casa, não é algo que surgiu na mente aleatório, que foi uma coisa que chutei uma pedra e apareceu. Foi algo que foi feito um estudo, é algo que estava caindo de maduro. Ao longo dos anos, a gente tem problemas com a evasão escolar e a pandemia veio e deu uma machadada. Então, eu quero aqui lamentar um fato que está acontecendo e que lá no ano passado, este vereador levantou essa pauta à casa e o projeto foi reprovado. Então, triste isso, mas com a minha consciência super tranquila. O outro assunto que eu quero falar, pode trocar, Ana, e pode começar a colocar as outras fotos. Eu quero falar um pouquinho de história, minha formação. Aquilo que eu digo, a história se repete como farsa ou como tragédia. E, infelizmente, o que nós vivemos hoje no município é a política do pão e o circo. Lá, dá para usar o mesmo exemplo que Roma. Enquanto tem muitos problemas, a gente acha a forma de entreter, eis que mais uma vez, dinheiro gasto superficialmente, R$208 mil com a decoração de Páscoa. E eu gostaria de saber onde que está a ligação, a identidade, a história de Farroupilha com a Páscoa. Nenhuma. Inclusive, daria para fazermos atividades lúdicas na Páscoa sem decoração. Inclusive procurar os ovos no meio do mato da cidade. Daria para fazer várias brincadeiras com as crianças. E aí tu pode colocar a Ana passando aquelas fotos que são na área central e é uma vergonha. E eu não tenho como me calar. Daí muitos vão dizer, mas de novo tu falando de mato, de sujeira? Ó, é buraco, é mato. Isso é um ponto. Bota lá nas fotos que a gente vai ver que está quase 1 metro. E o mais bonito que um dos servidores da Ecofar chegou um áudio até mim. Isso vem subindo a Paim Filho. Olha só que bacana, dá para fazer várias atividades ali. Caça ao coelho, procura dos ovos. E um áudio que chegou até mim que ele diz assim, não, mas o mato cresceu muito rápido. Ah, vá. Não precisa dizer, né? A gente está enxergando e a incompetência está proliferando e tomando conta. Skate park, lixo. Isso aí faz mais de 15 dias, tá? Eu estive lá e eu olhei e eu tenho a foto registrada no celular para depois não dizer que alguém te mandou. Eu fui lá e olhei. Pode colocar, olha só, lixo. 4 containers, sujeira, abarrotado na frente do condomínio de São Francisco. E o ano passado a gente já falou sobre isso. Nós fomos visitar... Por gentileza, doutora Eleonora, eu estou falando, gostaria de respeito no meu espaço. Assim como o ano passado... Eu não estava falando, desculpe. Mas várias vezes a senhora me cortou a palavra e eu nem falando estava. Por gentileza, estou no meu espaço regimental. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a gente fala as coisas, mas é chato, é taxativo. Nós fomos visitar a Ecofar, tinha 120 containers azul. Estão lá pegando poeira. Acho que criou mato ao redor, se eles não conseguiram limpar lá. Então, é uma incompetência absurda. Enquanto isso, se queima dinheiro público.
Se gasta dinheiro público, tu foca ali, tu bota meia dúzia de enfeite e tu acha que resolve o problema da cidade e acha que os cidadãos são idiotas, que os cidadãos não enxergam. Então tem uma série de problemas. Esse aí segura depois, no segundo momento. Então o que acontece? A gente precisa olhar e precisa fazer o feijão com arroz. Nós temos diversos problemas. Tem que tapar buraco, tem que trocar lâmpada, tem que roçar. Falta diversos agentes comunitários de saúde. Só o bairro 1º de Maio, nós fomos visitar, vereador Amarante, de acordo com o perímetro, com atende as especialidades, região, faltam no mínimo 7 agentes comunitários. Aí falta recurso, falta gestão, ou quer o quê? Vender business para a cidade e ficar passeando? O que quer? O que se espera? Está brincando? Tem que fazer liturgia o cargo que foi eleito, tem que administrar, tem que gerir. É inadmissível que a cidade fique às traças. E aí nós vamos botar Páscoa, nós vamos decorar a cidade com a Páscoa ali e pronto, está resolvido os problemas. Não, isso aí é tapar o sol com a peneira. Que bom que a população que conversa comigo está enxergando e tem apresentado. Precisa olhar, chega de gastar dinheiro com bobagem. Isso que eu vou deixar passar fino aqui, eu vou fazer um apanhado de quanto dinheiro que estão gastando com tudo isso. Nesse primeiro momento, senhora presidente, era essa a minha manifestação. Vereador Maurício, a palavra está com o senhor. Presidente, doutora Clarice, colegas vereadores, imprensa, assessores, quero agradecer aí os elogios que me deram aí, que hoje saiu daqui grandão aí. Quero informar ali que nós estamos, já que falaram sobre agricultura aí, nós estamos na época de colher caqui, só que o caqui está em torno de 20% a menos fruta, por causa devido à seca. E questão aí eu vou levantar, já que levantaram o interior, os grandes empresários daqui de Farroupilha vieram da agricultura. Seria de se pensar, né? Então, tem que investir na agricultura, bastante. Sem a colonada aí, ninguém come, né? É isso aí, não vamos dar risada, né? Sem a colonada ninguém come, então tem que dar valor. Tem que dar valor muito para essa agricultura aí. E nós estamos num ponto que nós estamos trocando figurinha. Os insumos estão muito caros. E estamos tudo muito caro e sobe aqui e o produto nosso não sobe. Estamos colhendo menos, o preço está mantendo. Vamos torcer que mude. E questão aí que agradecemos os governos passados que tiveram, asfaltaram bastante aí, então de parabéns. Só que eu acho que é obrigação do governo manter as estradas em dia, investindo, porque as empresas não deixam de pagar imposto. Eu acho, elas não deixam. Então, o município, o governo, não tem que deixar de investir na agricultura, na saúde. Tem que não sei se estou errado, né? Mas se eu estou errado, me corrija amanhã ou depois. Então, tem que investir. É obrigação, não tem que aqui e ali. É isso aí. Então, tem que focar na agricultura, os empresários saem de lá, tem que investir. Tem muitas empresas que estão indo para se instalando por fora. O vereador Roque, ele sabe, ele percorre muito aí. E era isso aí. Muito obrigado, doutora. Sempre. A parte é o vereador Roque. Obrigado, vereador Maurício. Essa leitura é perfeita. O agricultor da nossa região, ele tem um diferencial com o agricultor do agronegócio, que trabalha muito com exportação, né? Tu pega lá a soja, o milho, o trigo, o sorgo, etc. e tal, vai muito exportação. O nosso agricultor trabalha essencialmente para o consumo doméstico. É para nós aqui. Ele não exporta caqui, não exporta pêssego, não exporta muda, não exporta hortaliça, não exporta uva. É para nós aqui, para o nosso consumo. E, além do mais, o agricultor daqui investe na nossa cidade.
ele cria empresa aqui, ele compra, ele investe na construção civil aqui, ele diversifica os investimentos dele, mas dentro da cidade ou no máximo na região. Então tem muita importância um investimento no interior, porque não é só o asfaltinho que passa na frente de uma propriedade. O que sai de lá sustenta a cidade. Porque na colônia não tem coronavírus, não tem Covid, não tem isso, não tem aquilo. É direto, precisa trabalhar direto. Então tem que tirar o chapéu para o agricultor e tem que investir sempre na colônia em todos os sentidos. O senhor ainda tem 1 minuto e 5 segundos. Que está cada vez crescendo mais na agricultura ali, no ramo ali no interior, é o tal do turismo. Esse está crescendo cada dia mais. E mais uma coisa, que um foco ali que estavam falando de lixo, coisa errada, foi falado só aqui na cidade. Lá que tem lixo amontoado. Lá também tem bastante. Muito obrigado aí, doutora presidente. Com a palavra está com o senhor, vereador Amarante. Eu fiz uma fala aí na última sexta-feira, numa emissora da cidade, da qual fui provocado por alguns moradores de Farroupilha, alguns cidadãos da classe empresarial, onde, claro, fizeram alguns questionamentos sobre as viagens do prefeito. Enfim, eu concordo que o prefeito precisa viajar, ele precisa ir atrás de emenda parlamentar, precisa divulgar o município, de preferência, às vezes, não sendo os dois, né? Porque às vezes o vice que às vezes estão alinhados, estão com as agendas alinhadas, mas e quando se ausentam os dois, piora um pouco esta comunicação dos assuntos que estão em andamento com a comunidade. E também tem uma questão que foi muito levantada, a questão da divulgação por parte do prefeito, do executivo, divulgar os seus negócios. Tá? Isso eu trago porque o vereador está atendendo a demanda da comunidade, a fala da comunidade, ou seja, nós como representantes somos a fala da comunidade. Não acho que a comunidade acha que não é prudente divulgar os seus negócios, já que ele não consegue divulgar de todas as empresas. Quando, mesmo estando no exercício ou não, ele continua sendo prefeito, como nós somos vereadores de um diferente modo, assim como nós temos prerrogativas diferentes também. Né? Então, até fiz esse pedido de informação aqui para casa, em relação das ausências do prefeito, se estava em exercício, se não estava, enfim. Claro que se a cidade estivesse em pleno funcionamento, tudo estivesse de acordo, nós estivesse com as coisas todas despachadas, a comunidade estivesse sendo atendido, esse pedido talvez fosse irrelevante. Mas, como também citei nesta emissora, nós pedimos através da Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar uma reunião com o nosso prefeito, mais o vereador Roque, que dava seis vereadores, e não fomos recebidos. Então ele mandou através de WhatsApp que ele estava esperando ali um ofício do diretor do IFE, então para falar com o diretor do IFE. Nós, como a nossa comissão trata da educação, então eu quero deixar claro para o nosso prefeito, se não tem conhecimento disso, nós somos tratadores, a comissão, como foi recebido por muitas entidades. Quero dizer aqui para essa casa, que claro que teve aí o apoio, de repente, de deputados, e quem articulou também em alguns momentos foi a deputada Françomense. Nós fomos recebidos no ano passado, o vereador Juliano, 2 vezes pelo governo do Estado, e mais uma que a gente foi lá na frente. E por secretários, então, do Estado, nós fomos recebidos a hora que nós ligar para ele. Inclusive, vereador Felipe, aquela pauta que foi feita com o secretário, do Centini, do Turismo, foi uma pauta muito importante que você levantou aquela questão da pista de caminhada lá da 813,
E eu tenho certeza que a primeira conversa saiu ali. Não sei se teve outras conversas, mas nós fomos muito assintosos em provocar que ele viesse até o nosso município. E veio. Então, essas tratativas dos vereadores, muitas vezes fazem acontecer, fazem as coisas realizar. E quando o executivo, o prefeito, que as pessoas querem muitas vezes falar com o executivo, com o prefeito, e às vezes o secretário não pode atender aquela determinada demanda da pasta, enfim, que está ligada, está linkada, os moradores procuram os vereadores. Assim como todos nós temos falado aqui, eles procuram muito os vereadores. E nós, com o pouco que podemos atender, nós procuramos ouvi-lo e encaminhar, como fizemos nesta casa, em todos os setores. A situação da RGE, a situação da Corsan, a situação do governo do Estado, e é sempre uma segunda opção do morador quando o executivo não atende. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Roque. Eu quero me reportar aqui a questão da Ecofar novamente e reforçar, né, a importância da vinda do presidente da Ecofar para essa casa e incluir aqui, certamente, no momento oportuno, precisa marcar o meu tempo ali, que a área rural, sim, ela tem que ser atendida também pelo recolhimento do lixo. Não há dúvida nenhuma. E também recebi essa semana, por parte do vereador Marcelo, na verdade, semana passada, né, uma ligação após a nossa manifestação pública de que teremos uma reunião sexta-feira próxima, né, não com o prefeito, obviamente, com o vice-prefeito, para tratar da vinda de uma empresa para Farroupilha, que é uma empresa importante, de investimento considerado. E fiquei feliz também que vi no Facebook do prefeito, parece que estava atendendo uma empresa, ele foi a Florianópolis e depois no outro dia de manhã estava com o pessoal de Florianópolis, não na prefeitura, mas em algum lugar atendendo. Imagino que seja alguma empresa. Depois, Marcelo, se pudesse nos fornecer o nome da empresa, entende, que esteve fazendo visita em Farroupilha, mas de qualquer forma é isso aí, precisamos atender sempre, estar definitivamente de portas abertas do gabinete para que a gente possa atender a todos que quiserem conversar com o prefeito ou com secretários, enfim. E também comentar aqui sobre a questão que eu tenho reiteradas vezes ouvido, lido, que Farroupilha é diamante pelo SEBRAE. E é verdade, Farroupilha conquistou o selo diamante pelo SEBRAE agora em 2021. Eu até fiz uma cronologia dos fatos do porquê que Farroupilha hoje é diamante pelo SEBRAE. Primeiro porque o prêmio diamante só foi instituído em 2021, então não tinha nem como ser diamante antes. Mas Farroupilha em 2015 levava 400 dias para abrir uma empresa. Você pedia para abrir uma empresa, em 400 dias, em média, saía o alvará. Nós, em maio de 2015, inauguramos a Sala do Empreendedor. Novembro de 2015, criamos a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e abrimos o escritório regional da Junta Comercial em Farroupilha para atender na Sala do Empreendedor. Metade. Em dezembro de 2015, fizemos a integração da Rede Simples. Em maio de 2016, recebemos o prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, compras públicas e participação da sala com certidão expresso simplificado. Em agosto de 2017, recebemos o prêmio do projeto inovador Rede Cidade Digital. Novembro de 2017, Farroupilha palestrou na Rede Brasil Simples, Mais Simples, em Santa Maria. Novembro de 2017, prêmio SEBRAE de reconhecimento de boas práticas. Dezembro de 2017, Farroupilha palestrou no Brasil Mais Simples, em Salvador da Bahia. Novembro de 2018, recebemos o prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, categoria principal.
Ainda em novembro de 2018, Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, categoria Compras Públicas. Em abril de 2019, cooperação na confecção da Lei de Liberdade Econômica, que inclusive passou por essa casa. Agosto de 2019, implantação do Alvará Digital. E 2019, também a convite do Sebrae, palestramos no Delta Fórum de Belo Horizonte e no Acre. Outubro de 2019, palestra da Prefeitura de Farroupilha, Brasil Mais Simples, em Caxias do Sul. Em 2019, selo ouro do Sebrae. E também em 2019, nova Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e Lei Municipal da Liberdade Econômica. Em 2020, Alvará Digital. Em 2020 ainda, novamente, selo ouro da Sala do Empreendedor. Em 2021, que é o novo governo, início do projeto Viabilidade Automática, viabilidade de instalação. E 2021, selo Diamante Sebrae. Então é por isso que agora nós somos diamante. É por tudo isso. O que eu quero dizer com isso? Não é desmerecer o governo, não, atual. É reconhecer que todos nós temos um papel no governo. Esse governo vai ter um papel lá na frente a ser avaliado. Espero que seja positivo. O nosso governo teve um papel e há muito nisso a visão empreendedora do prefeito Clayton. Embora muitos discordem, mas o prefeito Clayton foi e é um grande empreendedor, um homem de visão, de futuro. Algumas vezes cometeu alguns equívocos, pode ser que sim, assim como esse também vai cometer se já não cometeu. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano, seu espaço de líder. Vamos lá, senhora presidente. Rose, por gentileza, coloca as outras fotos no telão. Eu quero fazer uma denúncia, um assunto muito sério, muito grave, e que me assustou muito. A mortandade dos patos no Parque dos Pinheiros. O que está acontecendo ali é uma tragédia. Uma tragédia. Quando eu falo, e eu vou repetir até o final do mandato, que eu caminho muito pela cidade, estou aqui, estou por ali, até eu brinco que o meu slogan é "Tamo por tudo", eu comecei, passo um dia que outro no parque, e eu comecei a reparar que tinha diminuído o número de patos. Diminuiu. Passou uns dias, fui lá de novo, diminuiu mais. Fui lá hoje, menor ainda. Então é um assunto que nos preocupa e me deixa muito triste. Porque no começo dessa sessão nós recebemos um projeto fantástico, com uma superação, uma empatia e um amor dedicado à vida animal, que se levou da mãe, que herdou da filha. E infelizmente, essa situação não tem como mensurar, mas chegou até mim essas fotos, e pelo que, junto com essas fotos, chegou passa de 30. 30 patos, mais. Então, é uma questão que a gente precisa verificar, ver o que está acontecendo. Tem muitos filhotinhos de pato, e tem que ver agora também se eles vão sobreviver, se aqueles lá que estão, porque além de uma vida animal, o Parque dos Pinheiros é um cartão postal da cidade, muito movimentado, muito movimentado. E o que me entristece que nós perdemos diversos patinhos, que é a alegria da criançada, das famílias. Quem nunca viu num final de tarde, as crianças dando pão para os patos, compra no quiosquezinho lá uma ração, joga, e o que me depara? Isso, essa mortandade. Então, até onde que eu sei, nada foi feito, e das mesmas fontes que me chegam, a ideia era o quê? Esconder. Tirar o que morreu, esconder. Esconder, enterrar, tira daqui, tira dali, para ninguém ver. Mas eu vi, chegou até mim. Estou vigilante. Não queria estar vigilando isso, queria estar vigilando outras coisas. Mas chegou até mim e me entristece. Então nós precisamos olhar para todos os animais, todos merecem. E quando a gente vê uma quantidade exorbitante que veio a óbito, nos preocupa. Algo de errado tem. O ano passado discutimos diversos assuntos da pauta animal
E, inclusive, através de um pedido de informação deste vereador, descobrimos a morte de 25 cachorros no canil municipal. Os que veio de registros oficiais, através de surto, etc, etc, e assim vai. E agora está ali. As fotos mostram, não sou eu que estou criando um factoide. E vocês, para quem acompanha, caminha, vai lá, vocês vão ver, é visual. Vocês vão perceber que a quantidade de patos diminuiu. Então, é preciso que se faça urgentemente uma varredura, descobrir qual que é a causa que ocasionou a morte desses patos e para que os outros que lá estão não venham a óbito, que não partam também. E é importante se fazer um controle dessa natalidade e um controle dos habitantes de lá, como, por exemplo, o quê? Uma argolinha na pata, para ter a quantidade, para se saber, afinal são vidas. Não adianta a gente defender só os gatos, só os cachorros, porque eu já falei todo o simbólico, toda a importância destes seres ali postados. Mas se aconteceu essas mortes, tem falhas. E fora as outras coisas que chegaram até mim, sem contar dos patos lá no parque, como, por exemplo, ordens de serviço que não chegam para consertar roçadeiras, pedidos simples, como, por exemplo, alças para as roçadeiras, parece que não tem recurso, coisas simplórias, e que lá parece que a pessoa que gere lá, um ex-candidato a vereador, nunca aparece, e quando aparece leva um óleo diesel, nem sabe o que está fazendo, pouco produz, então para que está lá? Então é importante que quem ocupe um espaço público faça jus à sua função, à sua responsabilidade e à sua remuneração. Então eu trago nessa noite aqui essa denúncia, essa minha preocupação e reitero, estarei fazendo amanhã já um pedido de informações sobre toda a questão envolvendo a mortandade dos patos e vamos cobrar. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Clarice. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Na verdade, eu nem ia falar, mas me animei com a animação de meus colegas de oposição em falar em críticas e críticas construtivas. Que bom que também é na forma de contribuir, como eu vi a fala, porque só criticar não daria mesmo, porque eu fiz parte do outro governo como CC, fui coordenadora municipal da mulher e trabalhei também como secretária adjunta da saúde. Então, participei e sei também que só criticar não daria mesmo. Tem que ser no sentido de contribuir. Porque o que vem acontecendo na questão do lixo e apontado pelos colegas, isso não é novidade. Isso acontecia na outra gestão também. Não é nada inédito que está acontecendo agora. Porque os containers sempre lotados já aconteciam. Fotos a gente pode trazer também. Lixos fora desses containers também acontecia. Depredação nos containers também sempre aconteceram. Por quê? Porque a população é a mesma. Pode trocar a gestão, mas a população é a mesma. Esses hábitos vêm, sim, de gestão em gestão. É evidente que temos que sempre contribuir com as críticas construtivas, porque não daria só para criticar mesmo. Porque quem já foi do outro governo sabe que não pode chegar aqui e só criticar. Seria um exagero. Essas coisas aconteciam, sim, podem continuar a acontecer agora, porque, eu já falei, a população é a mesma. Isso não exime do poder público de fazer a sua parte. Isso é verdade também. Importante, sim, o papel do vereador de fiscalizar e de contribuir. Isso sim, só criticar não adianta, porque não vai conseguir. E a questão também da pauta ambiental, eu estive também já com o vereador Tiago Ilha, falando com a secretária, na questão também lá do Santa Rita. Conversamos e sabemos que isso está sendo encaminhado, mas também a outra gestão ficou 8 anos e isso já era pauta também, e não foi resolvido. Então, criticar para contribuir, sim. Só criticar não vai adiantar. Também, outra questão, que a gente tem que levar em consideração,
que o Amarante falou, da questão da saúde pública, na questão da higienização também dos contêineres, a questão do lixo, a saúde pública, sim, mas que me apontem quantos contêineres foram higienizados na outra gestão. Não eram higienizados, não era um reposto também. Se agora não está sendo feito, não sei. Isso não chegou a mim, essas informações. Mas informações, sim, que não eram higienizados a contento na outra gestão, também não eram. Então, só criticar realmente não dava. Que bom que vocês falam que é para contribuir. Tá? Então, acho que, sem exageros, né, acho que é o papel da gente fiscalizar. Outra questão também, por questão de justiça, é a questão do presidente da Ecofar. Eu fiz até o convite para ele vir aqui, conversando com o colega Roque, de nós conversarmos, né, e tirar algumas dúvidas. Naquele momento, ele estava em licença saúde, e ficou para ele vir, ele estava com Covid, me parece, me falha a memória. Ele ficou de vir, né? Então, na verdade, seria para essa semana, uma semana que vem, que seria esse nosso encontro, só para questão de justiça, tá? Ele só não veio porque ele estava em licença saúde, e isso eu até comentei na outra vez. Mas que bom que tomaram a iniciativa de convocar, e acho que aqui é um fórum de debate, importante sempre o diálogo, e nós sabermos realmente os indicadores, né, do que está sendo feito com o dinheiro público, isso é importante também. Só para a questão de justiça, ele não está, o presidente da Ecofar, não estou fazendo defesa, ele não me passou essa procuração, mas é que ele já tinha acenado que viria para a Câmara, tá? Isso, ele só porque estava em licença saúde. Já estou terminando. Sim. Então, eu acho importante a gente sempre usar a razoabilidade, tá? Porque me parece assim que, às vezes, a questão ambiental se torna uma pauta política. E não é privilégio dessa gestão se há problemas na coleta de lixos, tanto no rural como aqui. Isso sempre aconteceu, porque a população também não faz a sua parte. Né? E o poder público também não pode se eximir de fazer a sua. Só para dizer que eu achei muito importante que, quando falavam que não é só crítica, e sim uma contribuição, porque criticar não podiam mesmo, porque esses problemas vêm se arrastando, se é que existem os problemas apontados aqui, da outra gestão ainda. Obrigada, presidente. A palavra está com o vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Analisar alguns assuntos na questão... Vereador Juliano, sim, vou levantar essa questão, até, claro, fica até o critério, a questão de um pedido de informação, mas amanhã mesmo trago essa situação dessa mortandade de patos, tá? Até para a gente, confesso que não estava sabendo, isso é importante, eu acredito, falando com o vereador Sandro, essas aves, né, pode acontecer uma enfermidade, enfim, que leva em grande quantidade, mas vamos levantar sim. Só fazer uma ressalva, nem a questão de esconder, acho que a transparência é tudo, então não vejo nesse sentido, por isso levantar bem certinho o que aconteceu, e reforço que amanhã mesmo terei posições aí para falar para os senhores, tá? A questão das viagens, né, que na semana anterior o prefeito Fabiano Feltrin, juntamente com o Jonas Tomazini, nosso vice, a comitiva também das Soberanas, na divulgação das nossas festas. Então, reitero o que eu já falei naquele episódio, eram 2 pautas, e tínhamos que tentar, junto a ministérios, pastor Davi, tentar algo até para fazer justamente as obras aqui, para ajudar nesse desenrolar das obras. Então, o vice teve um papel importantíssimo junto a ministérios para desenfrear algumas... valores, né, emendas parlamentares que lá estavam. Então, eu vi uma viagem muito rápida, com muito êxito, com pouco custo, haja vista no portal da transparência só o custo de passagens aéreas. Então, é louvável que o Executivo se preocupa com a questão do nosso dinheiro, o erário público. A questão... E a próxima viagem está marcada e foi aprovada por esta Câmara de Vereadores, a viagem internacional, a primeira, e isso é um projeto anterior à outra administração, a questão de Portugal. Então, o nosso prefeito irá só com um assessor. São 2 pessoas apenas para esse translado
ao país de Portugal, objeto, então, de projeto já da outra administração, que vamos dar continuidade e, assim, realmente fazer a parte que se espera de Farroupilha. A questão, sim, do diamante, Roque, perfeito. Isso é uma construção, é um somatório, e em 2021 chega à ponta, né, do diamante, assim dizendo. E hoje, a questão da viabilidade automática, que só o município de Porto Alegre detém. Isso é importante. Então, a construção vem e a gente fica feliz por isso. São várias mãos que colaboram, que pensam melhor para a cidade e trazem tão importantes progressos. E hoje estamos avançando ainda mais e, com o passar dos anos, acredito que muito mais na questão da Sala do Empreendedor, a questão das nossas empresas, a rapidez em trazer empresas, em abrir empresas, num processo bastante rápido. A questão da Páscoa, aproveitar meu tempo aqui, vereador Juliano, 208 mil, sim, o custo, mas a gente sabe que não conseguimos fazer de graça. Quando se pensa no turismo, e o turismo, leia-se não só Farroupilha, mas um turismo de cidades, um turismo de negócios, a gente tem que dar um passo inicial, Juliano. Eu vejo assim, eu sou natural da cidade de Canela, e lá, claro, é outro, diz assim, outro patamar, pensando assim, mas se nós buscássemos Gramado hoje, Canela, investiram bastante, com certeza, toda a festividade, claro, são cidades bem turísticas, e a gente parte um pouquinho para isso, com muita humildade. Quem sabe um dia, com o passar dos anos, presidente, vereadora, doutora Eleonora, chegar num momento assim, mas tem que investir. E com certeza, pessoal, se nós formos em Gramado, no interior, ou formos no bairro, vai ter uma lâmpada queimada, infelizmente. Vai ter um buraco a ser tapado. Então, eu penso assim, que é somar esforços, é ficar feliz pela Páscoa, pela alegria das pessoas. E, realmente, são custos, mas ficou muito bonito nossa cidade. 208 mil, se nós olharmos pelo que nós vamos angariar, o que a cidade foi referenciada a nível estadual, as pessoas comentando, eu vejo a retomada dos eventos, eu fico eufórico com isso. E trago para vocês essa alegria de termos, sim, esse custo. É uma prerrogativa do prefeito, a gente sabe disso. Porém, e vai ter outras ações, pessoal. O turismo, vamos trazer, sim, o turismo para Farroupilha. E vamos buscar os nossos asfaltos no interior, vamos dar prosseguimento a várias frentes, como eu disse no grande expediente. E essa semana, quero convidá-los para mais início de obras. Tenho a certeza disso, farei com muita alegria, comentando de horário e a obra ser iniciada. Então, é um momento festivo que eu quero referenciar de novo. Sabemos que nem tudo, né, a gente sabe que nem tudo está perfeito, mas vamos corrigir o que não está, vamos se alegrar com o que a gente tem conseguido fazer, com o esforço de todos. É o Executivo, o vereador Amarante, é essa Câmara, todas as pessoas, são voluntários, tudo. Temos a questão do Hospital São Carlos, que vou também ver o que aconteceu para trazer uma resposta aos colegas e à comunidade. Mas eu endosso, só para finalizar, as palavras da doutora Clarice. Ser colaborativo é importante porque, eu já disse outras vezes, ninguém acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou errar, hoje eu erro, vereador Tadeu, e não é por aí, todos querem acertar. Então, somos humanos, pessoal. Eu vejo assim, então, todos por Farroupilha, esse é o objetivo comum de todos. Então, colaboração é sempre bem-vinda para o sucesso da nossa cidade. Muito obrigado. Vereador Sandro, a palavra está com o senhor. Obrigado, presidente. E eu acho que algumas falas aqui, então, a complementar algumas falas feitas nessa noite, e concordar com a vereadora Clarice nesse sentido, de que pode ser, sim, em função do que é apresentado aqui, do que a gente vê, que tem algumas coisas que devem ser ajustadas, sim. Devem ser ajustadas. Estava até comentando aqui com o vereador de governo, Marcelo, algumas propostas que a gente vai, cobranças que a gente faz. Agora, a importância de ser, sim, construtiva. Eu estava nessa Câmara de Vereadores e vídeos aqui juntando lixo, jogando seletivo, orgânico, tudo dentro do caminhão que arrecadava e jogava para lá. Então, know-how de ter feito algo extremamente brilhante nessa área? Não. Temos que mudar? Acredito que sim. A Ecofar vai ter o seu representante vindo nessa casa, precisamos fazer as cobranças que são necessárias? Precisamos.
Mas eu acho que em função de mudar uma coisa que há muito tempo vem feita de maneira equivocada. Porque, gente, eu estava de vereador aqui nessa casa, com o vereador Tiago, dois Tiagos, durante um tempo o Tiago Ilha e o Tiago Brunet, em tempo integral, né? Estavam nessa casa. O vereador Tadeu também, a dona Leonora também, e a quantidade de vezes que apareceram requerimentos e fotos daqueles tambores cheios, do mesmo jeito que estão aí, cheios, apresentados aí nesse telão, no telão da casa, e existem registros na casa provando isso, não foi uma vez. Concordo, só um momentinho, vereador, concluindo, mais o meu pensamento, depois eu te passo, tem bastante tempo. Outra coisa que tenho que concordar também com o vereador Roque, que a gestão veio, sim, durante uma crescente, com os prefeitos daqui da cidade. Que bom para a nossa cidade isso, a nível de Sebrae, quantas medalhas, né? Algumas medalhas também fora de Sebrae, e assim por diante. Mas que bom que se tem uma gestão decente nesse nosso município, que isso continua, porque a cidade é que se beneficia com tudo isso. Então, muito bom, tomara que continue assim, independente de qual partido venha assumir a frente do Executivo, que a gente sempre tem aqui na nossa cidade gestores de extrema qualidade, ganhando todos os prêmios a nível de Estado e de Brasil, porque quem ganha aí com isso é a nossa cidade. Falar que a Páscoa, eu sou italiano, né? E o italiano é aquele cara que não gosta de gastar, né? É o conservador que... mas a gente precisa investir. A gente precisa investir na questão de turismo. A gente precisa. Eu vi aqui uma reportagem que estava mostrando o Gramado, e é absurda a quantidade de gente lá na Páscoa, no Natal, e Gramado não começou com essa quantidade de pessoas. E daí a gente diz assim, mas tem um buraco naquela rua, e tem mesmo, tem um mato, tem mesmo. Mas, pessoal, quantas vezes na vida, na nossa vida, vocês terminaram de fazer todos os investimentos necessários na tua pessoa mesmo, na tua casa, para depois investir em conhecimento, investir em melhorias, investir nessas coisas que tu acredita que é um investimento para ir na frente e tu receber mais. Eu não sei se eu vou conseguir ceder a parte a todos, porque estou vendo que tem... Uma parte o Roque pediu primeiro, então uma parte para o Roque. Uma parte é o vereador Roque. Tá, tu utilizou um monte de tempo já hoje. Obrigado, Sandro. Não, eu vou só voltar um pouquinho ali na questão da Ecofar. Não é essa a pretensão de dizer que antes estava tudo certo. O problema é o seguinte, se a gente não enxerga o que está sendo feito agora e fica dizendo, não, porque no passado estava errado, continua assim... O passado estava errado, tanto assim que perdeu a eleição. Então, ganhou-se a eleição com a expectativa de melhoras. E eu ouso dizer que está um pouco pior do que antes. Sabe? Então, nós precisamos melhorar. É nesse sentido. Eu não estou dizendo que antes estava mil maravilhas. Tem muita coisa que foi errado, com certeza. Vamos dizer assim, na equalização tem mais bom do que ruim. É certo? Tanto na administração anterior quanto nesta. Mas precisa equalizar, assim como, por exemplo, a questão da Páscoa, precisa equalizar, é hora de investir, tem coisas mais importantes ou não, enfim, são questões que precisam ser respondidas. Obrigado. Obrigado, vereador, mas sim, seguindo essa ideia, tanto é que não fugi em momento algum na responsabilidade de como estão os andamentos, as fotos apresentadas aqui, que nós cobramos o Executivo, que vamos levar lá, que estamos juntos nesse convite feito, então, ao representante da Ecofar para que venha nessa casa para a gente discutir sobre o assunto, porque o que é certo, vamos tratar de maneira bem coerente, vamos tratar de maneira bem lógica, só esse detalhe que eu falei, que eu vi, então, que quem sabe agora a gente consiga começar a resolver uma coisa que vem se arrastando, né? Então, parte ao vereador. Uma parte ao vereador Juliano. Obrigado, vereador Sandro, pela parte. Não, na verdade, é aquilo que eu venho falando desde o ano passado. Investimentos fazem parte. Eu não sou contra, mas é que eu acho que antes de fazer, tem que fazer o básico. E é aquilo que eu apresentei dias atrás, quanto à questão que tange o próprio, por exemplo, o calçadão da Júlio. Botou o adereço e no lado estava sujo, não tinha flor. Então, antes de botar o enfeite, tem que tapar o buraco. Antes de botar o enfeite, tem que cortar o mato. Obrigado pela parte.
Não, eu sigo, por isso que eu sigo nessa ordem. Eu acho que esses investimentos são os investimentos de primeira ordem. Por isso que eu falo a respeito disso. Quantas vezes a gente não faz um investimento a respeito de um determinado assunto que traz conhecimento e esse investimento é alto? Então, esses investimentos a nível de turismo, como falou Maurício há pouco tempo atrás, que a gente tem uma empresa vindo para cá, que é uma empresa limpa, que é o quê? Que é o turismo. Pessoal, isso não vem de graça. Isso precisa, eu acredito que é um investimento de primeira ordem, tem que ser colocado como uma necessidade, sim. Como as ruas são colocadas, mas ele precisa ser colocado como uma necessidade. A gente precisa investir para que se tenha um retorno depois. Eu continuo com o espaço de líder, por enquanto. E daí, se não tiver esses investimentos, aí na frente vão reclamar de que não foram feitos investimentos para que se tivesse aqui, então, um turismo de qualidade. De novo, reitero, muitas vezes a gente precisa investir para ter o retorno. Quer dizer, sempre a gente precisa investir para que se tenha o retorno. Eu inventei de fazer uma coisa que é um pouco diferente. Estou vendo a quantidade de investimento que eu estou tendo, investindo, e o tempo que vai para depois ter o retorno. Maurício, faz a plantação, primeiro tem que fazer o quê? Se investir. É pouco dinheiro investido? Para cada coisa tem um valor absurdo de investimento. E assim, eu discutiria se esses valores são valores que foram investidos de maneira adequada, que não é o caso. Que eles foram investidos de uma maneira onde a lei não permite que seja investido, que não é o caso. Agora, esse dinheiro precisa ser investido para que a gente traga o retorno. Porque, como todo negócio, precisa sim ter um investimento para que se tenha um retorno. E esse retorno não é imediato. Esse retorno é um retorno lento, que demora, mas compensa. Então, vamos lá. Senhora Presidente, era isso que eu tinha para essa noite. Muito obrigado. Seguimos com a palavra o vereador Ilha. Quero, vereadora Clarice, dizer que a minha fala, e aliás, não só nesse contexto que falei aqui, mas em todos os contextos que sempre usei, inclusive hoje também utilizei, que no governo que eu fazia parte, né, inclusive tinha problemas. Hoje, quando me pronunciei sobre a Ecofar, falava que os mesmos problemas que vejo hoje já existiam na época em que fui secretário do Meio Ambiente. Inclusive, citei que notifiquei a Ecofar, né, por várias situações. Então, de minha parte, jamais usarei esse negócio, até porque tem coisa que eu mais detesto, é esse negócio de ficar dizendo que o meu era bom e o teu era ruim. Porque isso não adianta em nada. Mas é absolutamente desnecessário. Porque se fez bem, não fez nada que obrigação. E se não fez bem, é o nosso papel fazer, corrigir, que faça certo. Porque não está lá de enfeite, está lá para trabalhar. Então, quem está lá, independente, seja Pedro, Paulo, João, Maria, nós temos que cobrar, e é o nosso favor, é o nosso dever. Inclusive, independente de sermos vereadores de situação ou oposição. Mesmo sendo vereadores de situação, eu tenho certeza que vocês muitas vezes cobram internamente. Olha, pessoal, precisamos ajeitar na cidade. Precisamos ajeitar a Ecofar. Olha, os lixos lá, os contêineres, está assim. Porque, vamos lá, se a gente justifica, dizendo que antes era assim, que continue assim, então por que elegemos o nosso governo? Né? Se a população trocou, porque ela quis trocar, né? Então, eu sempre gosto de ver aqui, quando o Brolho comenta, a população escolheu esse projeto de governo. E a gente precisa respeitá-lo. O prefeito sempre diz isso também. O Jonas também fala, olha, a população escolheu esse projeto de governo. Então, nós temos que respeitá-lo e ajudá-lo. Agora, nós não podemos enxergar a cidade como está e não achar uma forma de que essa pauta possa ser discutida. E que juntos, Broilo, a gente possa encontrar a solução. Né? E na tua humildade aqui também, da mesma forma a Clarice fazia quando era líder do governo, tem que absorver essa situação, ponderar que isso é um problema que é recorrente, e realmente é, e que precisa encontrar uma solução. Né? Porque o que a gente não pode é deixar que aquele problema que já acontecia na administração passada, bastante e pouco, continue acontecendo agora. Né? Independente de quem é o prefeito. Então, nós precisamos, com o nosso papel que eleito fomos, quanto vereadores, nós precisamos ser bem objetivos no ponto de vista. A gente entende que está com problema? Então, primeiro, tu falou bem aqui sobre a questão da população, que eu concordo contigo. Isso é o quê? É um projeto de educação ambiental. Que projeto de educação ambiental foi apresentado em 2 anos de governo? Nós temos que cobrar.
Nós vamos cobrar que a prefeitura apresente o projeto de educação ambiental, porque não depende da prefeitura arrecadar bem o lixo se as pessoas jogam o lixo de forma errada. Separam de forma errada, botam no container errado, botam coisa que não é para botar no container. Entendeu? Isso nós precisamos o quê? Educação ambiental, fiscalização nos lixos clandestinos. Isso é papel de quem? É da prefeitura. Independente do prefeito ser o Fabiano. É da prefeitura. Nós não podemos chegar aqui... De quem que nós vamos cobrar aqui? Nós temos que cobrar do órgão executor. E nós somos o ente legislativo, que o nosso papel, a nossa prerrogativa é de legislar e fiscalizar os atos do prefeito, independente de quem o seja. Então, nesse sentido, sim, uma crítica só pela crítica, concordo em gênero e grau com a senhora. Não soma em nada, vira só um griteiro político que é desnecessário. O que nós estamos buscando aqui é que o governo possa apresentar, e eu estou sugerindo isso, vereador Clarice, um projeto, uma pauta ambiental para a cidade. Ela tem um dorso, ela tem um planejamento, ela foi alicerçada no Conselho Municipal do Meio Ambiente, ela tem justificativa técnica, teórica, ela aproveitou as leis existentes, ela tem meio, começo, fim, ela tem planejamento. Apresenta aqui, vamos ajudar a fazer com que ela vire realidade. E eu falei aqui, e retorno, e reitero, o papel da primeira-dama, já que não tem a prerrogativa de criar a secretaria, a primeira-dama pode agir em qualquer área, né? Tenho certeza, bota ela liderar o projeto, bota alguém todo dia, ou uma vez cada 2 dias, reunir a equipe do Secretaria do Meio Ambiente. Gente, como é que está o projeto de educação ambiental? Quem fez, como fez, já falaram com alguém? Botaram aqui? Quem que vai tocar? Como é que está a questão lá dos containers? A gente sabe quantos tem, quantos foram arrumados, quanto custou, como é que nós vamos fazer para arrumar? A Ecofar tem que vir aqui apresentar um planejamento de coleta de lixo. Como é que vai ser no interior? Nós vamos continuar assim? Bom, se esse problema já era, então nós precisamos, porque a população decidiu que o projeto tinha que mudar. Então, só essa justificativa já me disse que não pode ser como era, né? E eu jamais vou defender coisas que não funcionavam, que tem que continuar não funcionando, independente de eu estar lá naquele governo, junto com a senhora. Muito obrigado. Uma parte, a vereadora Clarice. Com certeza, obrigado pela parte, com certeza corroboro a tua fala nessa questão de que tu sempre fala isso realmente, que vem para colaborar, né? O que me preocupa muito é quando é usado, não falei que foi tu que tem que falar isso, nessa questão da pauta política, né? Com certeza a gente tem que contribuir, sim, e só me estranha um pouco quando parece que apresentam as situações como sendo uma novidade, que só está acontecendo agora. Isso não pode acontecer. A questão também do churume, que tu citaste antes, quanto tempo poderia já ter sido tratado o churume? Nós podemos transformar o churume em água potável, se a gente quiser. Ou mesmo água só para lavar os containers, lavar os caminhões. Quanto nós pouparíamos? Mas isso não é novidade. Isso poderia ter sido feito há muito tempo, inclusive notificações na época anterior foram feitas ao município em função de não cumprir a legislação de tratar o churume. Então, não é nenhuma novidade. E também concordo dizer que é prerrogativa, sim, do vereador fiscalizar e sugerir. Isso ninguém discute. Obrigada, presidente. Com a palavra, vereadora Amarante, no espaço de líder. Só fazer um comentário também em cima da fala que foi feita em relação dos problemas que tinham antes e tem hoje. Eu vou falar um pouco diferente, eu vou falar do que se deixou de fazer que fazia antes, que são coisas básicas. Por exemplo, faz mais de 1 ano e meio que não se recolhe nada lá na área invadida. É muito comum nós andar por qualquer canto do nosso município e ver montões de lixo, e antes era feito periodicamente. Limpeza de boca de lobo, doutora Clarice, não se fez mais. Teve um período que foi muito cobrado e a gente passou a fazer. Acho que o vereador Roque fez, eu era secretário, fez um momento, eu fiz por 2 vezes. Se fizer isso 1 vez por ano, vai diminuir muito o odor. Então, são sugestões que eram feitas e deixaram de ser feitas. Vamos pensar diferente. E se nós pensarmos que, de certa forma,
a pauta ela é sempre política. Não vamos nunca dizer a pauta não é política, ela é sempre política, embora que a intenção é resolver o problema, mas ela nunca deixa de ser política. Então, todas as falas que é feito aqui é para nós trazermos solução, tanto que a gente buscou uma solução, e nós estávamos discutindo hoje na nossa comissão, de fazer uma reunião no interior e convidar o executivo para estar junto. Porque, sabe, eu acho que é importante nós ouvirmos os problemas e ter alguém do executivo, de repente, para anotar os problemas. E, de repente, quem sabe já buscar uma solução ou definir junto lá, de 7 ou 8 prioridades, talvez definir as mais urgentes que lá tem que ser resolvido. Então, são essas questões que é levantada pelos vereadores, e que, na maioria das vezes, é provocar também o executivo, de certa forma, que às vezes, vamos lá, pode ter alguns momentos que está numa zona de conforto. Então, é uma forma de sacudir. Será que o que está fazendo está certo? Então, esse apelo vem pelos vereadores, que representam a comunidade, também vem da comunidade. Com o objetivo de quê? De alinharmos. Por exemplo, não se apresentou projeto, se apresentou esses últimos 3 projetos agora que vai ser feito essas obras? Que bom, estava um pouco demorado. Mas tem que alinhar, são 6 meses, 1 ano, mas já se passou 1 ano e meio. Daqui a pouco vem 2, daqui a pouco vem 3. Porque a população também antes se fazia muitas obras. Como o próprio vereador Roque, aqui não quero ser repetitivo, falou que foi feito 50 quilômetros de asfalto no interior. Isso não se fez no último ano, esse se fez durante os 8 anos. É a mesma coisa, como foi dito pelo vereador Maurício, nós pagamos os impostos frequentemente. As obras têm que ser feitas frequentemente em todas as frentes. Na Secretaria de Obra, na saúde, no meio ambiente, em todos os setores. Diminuir pessoas, por exemplo, foi diminuído pessoas, se citou aqui que temos a menor folha de pagamento, mas tudo bem. Quantos foram contratados que eram CC antes, que hoje estão em empresa terceirizada em prestação de serviço? Esse é um número que nós temos que pedir aqui, até para dar uma comparada do que realmente se tinha de gasto com folha de pagamento, nós antes e agora. Porque temos que ter esse comparativo. A Ecofar, a gente sabe que aumentou em torno de 15% o número de pessoas, aumentou em torno de 20% o seu valor econômico para a empresa. Mas teve a inflação. A inflação nós soubemos que para todos aí ganharam 6%, 7% de aumento, não ganhou 20%. As coisas aumentaram? Sim, aumentaram. Então, são todas essas questões que é falada aqui e que a comunidade ali fora faz essa cobrança para nós, e trouxemos para cá a fala da comunidade com a intenção, sim, de ajudar, não vou dizer ajudar, já que a senhora fala que é política, de fazer o encaminhamento para o Executivo para que trata desses assuntos, através do Marcelo Broilho, que tem encaminhado a maioria das reivindicações. Eu vejo que às vezes ele não consegue, não sei por que razão, às vezes de repente não tem toda este retorno, mas vamos lá. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Alexandre. Eu quero fazer uma reflexão aqui. Todo mundo falou aqui, parece que é algo político, que, gente, nós temos que fazer, a prefeitura tem que fazer a parte dela, mas e o munícipe? Onde entra o munícipe aí? Eu vejo lá, eu tenho um lixão na frente da minha casa. É inadmissível no interior, doutora Eleonora, você chegar lá no lixo e ver comida, cascas de frutas jogadas no lixo. Você pode fazer uma compostagem para uma horta lá, que é um excelente adubo. Sofás, guarda-roupas, como eu tive que recolher lá, fogão. Ou a pessoa acha que ela tira a sujeira da casa dela e larga na frente da casa do outro, assim. É simples assim, eu faço aqui, peço aqui, olhando para essa câmara aqui, encarecidamente, ao munícipe, nos ajudem.
Não só cobrar do poder público. O poder público faz a parte dele, mas nós, munícipes, temos que dar a nossa contribuição. Senão nada resolve. Eu tinha uma empresa do lado de um prédio, Juliano, de 20 famílias. Doutora, duas separavam o lixo, que eu contava, tá? O lixo era do lado da minha empresa. E aí? Poder público, sim, tem que ajudar o munícipe, mas o munícipe precisa ajudar o poder público. A união faz a força. Né? Eu não estou aqui pensando, doutora, em eleitores, em votos aqui, eu estou trabalhando, e estou trabalhando para a minha cidade agora. Se alguém não gostar, paciência, eu vou fazer o quê? Mas é a verdade, a gente tem que dizer a verdade, se ela seja nua e crua. O munícipe precisa ajudar o poder público também, Tiago. Senão a coisa não funciona. Como é que eu vou tirar um lixo lá da minha casa, doutor, e jogar lá no riacho? Como acontece aí, que eu ando bastante, aí a gente vê virar, e lá eu já vi um dia um cara tirando tudo que tinha no porta-malas do carro, jogando do lado do riacho lá. É justo isso, doutora? Então, era essa a minha contribuição. Uma parte é o vereador Juliano. A chuva de apartes. Obrigado, vereador Paes, pelo aparte. Não, eu concordo contigo quando tu fala. Realmente, o cidadão, a cidadã precisa fazer sua parte, ter sua consciência social. Porém, entretanto, nós temos um problema enraizado na educação, que é aquilo que eu falo, repito, e isso não vai mudar da noite para o dia, vai mudar de uma geração para outra. Mas para que essa geração mude para outra, é preciso focar na educação. E quando o vereador Tiago Willian fala da agenda ambiental, a educação ambiental passa por isso. Precisa se fazer. É o que eu falo, as pessoas me mandam mensagem, vereador Juliano, como é que está lá na prefeitura? As pessoas têm que, de novo, ter algumas coisas que parece que elas se perderam, ou se fazem, não sei, precisa ter essa cobrança, voltar a trabalhar, bater nisso. E outro ponto para fechar o meu parte, vereador, tudo que a gente faz aqui dentro é política, não é um convento, não é um seminário. Nós somos agentes políticos. Essa repulsa política, essa negação à política que elege os falsos profetas que ferram com nós. Obrigado, senhora presidente. Cedida a parte ao Tiago. Espaço de líder é o vereador Tiago. Primeiro quero dizer, vereador Paes, que eu concordo... Uma parte. Vereador Paes, quero dizer que eu concordo muito com o que tu falou. Eu acho que o que tu quis dizer aqui era não ter a questão política, ter a politicagem, né? Que é aproveitar um assunto para tentar fazer algum tipo de promoção e tal. Eu acho que eu entendi por aí a tua fala. Tanto é que entendi que, se é por aí, também eu concordo contigo. A gente precisa, sim, ter, claro, obviamente, a responsabilidade sobre o que a gente está dizendo aqui. Mas, muito importante no ponto de vista de dar o meu aparte aqui, é que você possa ter a certeza de que, se o município não fiscalizar, não multar o cidadão, ele não faz. Se não tiver provocado por educação ambiental na escola, que o filho chega em casa e fala para o pai como separar o lixo, não faz. Se não tiver água mole em pedra dura batendo até que fura, não faz. E nós precisamos que o município faça sua parte para que a população seja motivada, e mesmo assim é difícil, e tem que ser muito trabalho. Obrigado pela contribuição aí, Tiago e Juliano, muito obrigado. Era isso, doutor. Muito bem. Agora, com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos, colegas vereadores, quem está em casa nos assistindo através das redes sociais. Bom, preciso falar, é importante que a gente fale, porque se nós não nos manifestarmos, vai chegar o dia que algumas pessoas vão começar a questionar o que estão fazendo lá, né? 15 vereadores, talvez seja um número até um tanto quanto elevado, se nós não defendermos algo que nos interesse, que é se colocarmos na real função de vereador. Falar nesse momento, eu quero também agradecer a Deus que nós temos o Adamate aqui. Agradecer a Deus, porque se tu não tivesse aqui, essas nossas falas iam se perder, né? Porque as pessoas não vêm até aqui também, 9 horas da noite, né? Depois de 2 horas, o pessoal fica cheio de ver as conversas vão e vêm, e vão e vêm. Então, como eu quero só lançar um assunto polêmico já, então, tá? Só para marcar o final aí.
pegando a linha da nossa valorização como vereadores, e antes que alguém chegue e comece a questionar o número de vereadores, eu sou um deles até que pensei nisso já também, tá? Porque de 15 vereadores, se está sendo construído, se está sendo debatido, se a gente vê aí nas redes, nos meios de comunicação, está surgindo algo que possa nos prejudicar, no meu ponto de vista, que é a criação dos... Não é que possa nos prejudicar, é que eu acho que as pessoas não estão dando o real valor que o vereador mereça. O Conselho Gestor Comunitário, por exemplo, é um tema que eu gostaria de levantar para que todos começassem a pensar sobre isso. Eu tenho minha posição, tenho o meu ponto de vista, mas eu queria só dar uma pequena pincelada, porque, quem sabe, a gente possa debater sobre isso nas próximas sessões, para que nós para que não chegue o dia que a nossa função seja, talvez, questionada por algumas pessoas. Então, só isso. Eu queria levantar a questão do Conselho Gestor Comunitário, porque, pelo que eu vi por aí, muitas das coisas que estão sendo debatidas pelo Conselho aqui já passou faz um ano e 4 meses, e que está me dando a impressão de que talvez volte para cá somente na hora de nós votarmos, né, sobre algum tema específico, e o debate ele acontece aqui, realmente, nós que somos os verdadeiros representantes do povo, os verdadeiros fiscais do povo. Então, eu quero que vocês pensem sobre esse tema e a gente comece a debater aí nos próximos dias. Muito obrigado. Desculpa, uma parte para o Juliano. Calma, né, Juliano? É um assunto que vamos começar a discutir, né? Eu tenho o meu ponto de vista, mas vamos com calma. Vereador Felipe, obrigado pela parte. Eu concordo contigo. Qual parte, o vereador Juliano? Eu concordo contigo, viu? É um questionamento muito importante de se fazer, porque, afinal, sabemos da importância das organizações da sociedade civil, as organizações do terceiro setor. Muito importante. Mas nós somos chancelados através da Constituição Federal, onde que fomos eleitos democraticamente. E tem alguns que eu acho que, se eles quiserem sentar nas cadeiras, eles têm que se filiar a um partido, ou já são, e são chapa branca, se fazem, e vir aqui concorrer, dar a cara a tapa, bater de porta em porta, pedir votos. Porque daí depois o que vai ser fácil? Qual que é a estratégia que está posta? E depois vocês cobram quando vê alguns projetos, na justificativa, aprovado pelo Conselho Gestor Comunitário. Tá, e o vereador é o quê? O que é? A pulga, o carrapato, o que é? Qual que é a valorização? Estamos aqui para isso e vamos debater, concordo contigo, conta comigo, e não vamos aceitar algumas coisas. Senhora Presidente, muito obrigado. 40 segundos. A parte é o vereador Amarante. O Felipe Maioli, é um assunto muito importante e que nós ouvimos da comunidade em alguns momentos. Esta questão, até porque nós, vereadores, muitas vezes buscamos as emendas parlamentares, vereador Sandra. Não sei se o senhor busca também ou não, a doutora Clarice busca ou não, mas nós buscamos, né, as emendas para fazer as devidas obras. E muitas vezes lançam essas obras e nem comunicam, né, aqueles que foram buscar, aqueles que trabalharam, e que quer queira, quer não, esse também é uma maneira de fazer política, são políticos, você está linkado a um político acima de nós, e que trabalhamos para o desenvolvimento do município. Então, muito obrigado, e é um assunto muito importante, sim, de nós debatermos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Maurício, no seu espaço de líder. Presidente, eu quero fazer, já que falaram tanto de lixo, eu quero que preste atenção no que eu vou falar aqui. Já que muita gente não dá bola para o agricultor, né? O agricultor compra o seu agrotóxico ali na loja, aí e vem para casa, bota no galpão dele, tem que ser bem guardado, aí ele vai tratar, ele desazia os recipientes dele, o saco, ele leva de volta, bota no galpão, bem guardado. Uma vez por ano, a prefeitura, com mais não sei quem, uma empresa, recolhe tudo e vai embora, uma vez por ano.
Viu como é que ele está bem educado? Por que ele não deixa o seu lixo lá no meio do pomar? A patrão pega, né? Multa, crime ambiental. Será que de repente ele aprendeu assim? Não sei. Eu também aprendi assim. Então, segue um exemplo dos agricultores aí, que lixo não tem em pomar nenhum. Se vocês vão passear e ver pomar com embalagem jogada para cá, para lá, duvido. Então, segue o exemplo aí da colunada aí. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Tadeu. Bem, senhora presidente, doutora Clarice, os colegas vereadores, eu acho que tudo é uma forma de colocação. Eu fiquei espantado hoje, Juliano. Eu sei que tu vai me pedir uma parte também. Eu sei. Eu fiquei espantado de ver a foto que tu mostrou aqui. E não ter trazido esse assunto. Eu sei que o Leandro está captando todas as imagens, todos os sons, mas eu fiquei decepcionado, porque é uma questão de sensibilidade e de coerência também. Porque, olha aqui, eu não sou tão crítico, não. Às vezes nem abro a boca. Mas hoje tu me decepcionou como frequentador do Parque dos Pinheiros. E eu faço isso todos os domingos. Todos. O objetivo tem um só: levar pão para os patos. Se o pão tiver com uma qualidade duvidosa, eu não levo. Eu gosto de levar o pão para eles que eu comeria. Eu imagino quantas pessoas hoje ficaram decepcionadas. Nós tentando motivar para salvar alguns animaizinhos, eu te digo, eu não sei o que o Marcelo vai ouvir amanhã, mas eu acho que ele vai ouvir: Marcelo, estamos aguardando exames. A preocupação animal, ela não pode ser um gato, um cachorro, uma vaca, um cavalo, porque, olha, eu estou decepcionado, honestamente, e eu espero que o Marcelo amanhã venha aqui e diga: olha, aconteceu isso e não aquilo que cada um acabou definindo. Outra coisa que me leva a pensar: quando um condomínio constrói um prédio, ele não tem que calcular quantos precisa, o mínimo para né? Ele não tem que repor essa quantidade de containers. Quer dizer, a partir daí, o condomínio, ele acabou não tendo mais a responsabilidade dele e usa o vereador para vir aqui e dizer que o trabalho está sendo mal executado. Que decepção! Ele não deu um jeito para resolver o seu problema.
Outra coisa, hoje à tarde, doutora Clarice, a senhora pagou por uma coisa que a senhora não pôde ir à reunião, mas que foi dito que poderia marcar qualquer horário para falar com o diretor da Ecofar e pediram que eu transmitisse à senhora esse recado. Chegando aqui, tinha uma reunião antes e eu não conseguia falar com a senhora. Porém, assim que foi possível, eu lhe disse, olha, doutora, foi dito isto e tal, a senhora pode marcar, porque ele estará à disposição da senhora, enfim, de toda a comissão. Posso usar o espaço? Eu acho que já usaram o espaço. Já. O Sandro usou. Então, para encerrar, tentando ser breve, doutora, eu acho que seja muito pertinente o que foi pedido e devido à urgência que foi tema para vários vereadores, eu acho que a sugestão é que, se a senhora marcar para amanhã ou para quarta-feira, nós estaríamos, quem sabe, resolvendo alguma coisa e contribuindo para resolver outras, né? Então, se a senhora conseguir a falar com o diretor da Ecofar, para quarta-feira eu estou a qualquer horário disponível, se os colegas também, eu acho que nós também queremos propor alguma coisa aonde que a gente possa lavar alguma coisa, porque se os condomínios não têm responsabilidade, deixa faltar 50%, é difícil, né? Obrigado, senhora presidente. Agora, com a palavra, o vereador Ilha, no seu espaço de líder. Senhora presidente, eu gostaria de, mais uma vez, aqui reiterar o meu agradecimento, né, da oportunidade que a senhora deu deste vereador representar esta casa na semana passada, nesse ato importante de fundação da primeira entidade que engloba todo o Centro de Tradições Gaúchas. E até tornar público que, quando conversei dessa possibilidade, a senhora disse que via na nossa pessoa talvez essa representatividade de o fazê-lo, por enxergar essa identidade que nós temos com a questão da cultura gaúcha, e mais uma vez eu publicamente aqui lhe agradeço. Da mesma forma, eu quero dizer, vereador Tadeu, como tem me tocado nos últimos anos dividir aqui com o senhor o trabalho legislativo, pela humildade e pela forma que o senhor encara as críticas, mesmo sabendo que toda essa seara está dentro da sua família, né? Porque isso não tem como separar. Não tem como separar o familiar do prefeito. Isso é difícil, né? E pela sua simplicidade de colocação, de entender, né, o que é necessário ser feito e colocar com essa categoria, com essa simplicidade, com essa postura, sabe, de homem reto e correto, eu quero lhe agradecer por essa forma de condução. Da mesma forma corajosa que o Felipe Maioli expressou aqui a sua opinião. Olha que difícil é um vereador governista, né, de um partido super tradicional, que é o maior partido dessa coligação, dos maiores partidos, junto com o Partido Progressista, né, até, pelo menos aqui em número de composições, de vir aqui também expor. E eu vejo, vereador Felipe, que não é a primeira vez que muitas vezes você coloca a sua posição, talvez, de a gente olhar de novo para o mesmo assunto que já foi decidido pelo governo, né? E eu acho que isso não vejo problema nenhum, né? E eu vou dizer que aqui muitos vereadores e secretários
que estivemos no governo anterior, muitas vezes nós também tínhamos esse sentimento de alertar, de conversar, de dizer, olha, não é este caminho, nós precisamos encontrar outros caminhos, né? Nós estamos no mesmo grupo, mas precisamos encontrar alternativas diferentes. Não é porque nós somos governo que tudo que nós fizemos é certo, que nós precisamos rever atitudes, reposicionar projetos, olhar para a agenda de cidade de forma diferente. E esse apontamento que tu faz é muito interessante, porque o fortalecimento, vereadora Eleonora, nossa presidente da casa, passa por esse protagonismo dos vereadores. Eu acho que pode ter, sim, um conselho comunitário, os conselhos municipais e outras formas de fórum, como os presidentes de bairro, como associações. Mas o primeiro fórum de discussão precisa ser o vereador, porque essa é a prerrogativa constitucional. Porque vocês imaginam que a gente esteve colocando o nosso nome à disposição e falou lá para as pessoas, votem em mim, acreditem em mim, que eu vou ser a tua voz na Câmara de Vereadores. E quando o cidadão enxerga que a decisão é tomada por um representante de uma entidade, ele não está se sentindo representado por alguém que ele botou aqui, para que muitas vezes fosse o olhar dele na Câmara de Vereadores sobre os atos do Executivo. Sabe que muitas vezes o eleitor escolhe o prefeito de um lado e o vereador do outro para o equilíbrio, porque a vida precisa ter equilíbrio, porque se a gente dá poder demais para um lado para o outro, a gente já viu vários exemplos que não funcionam, e acaba sempre da pior maneira possível. E fazer a gente pensar, vereador Felipe, não é nenhum problema e nem um desprestígio, e tenho certeza que o senhor vai ser entendido e nos seus posicionamentos, pela forma clara que você coloca os assuntos de que fazer pensar. Muitas vezes, olha, gente, que eu tenho visto aqui na nossa cidade isso. Aquela turma que chega e diz, fulano, tu está arrasando. Olha, continua assim que está ótimo. Olha, se preocupe, Tadeu. Se preocupe, porque é a primeira a botar a faquinha nas costas. E eu já vi aqui nessa cidade acontecer. Aquele que tu dá mais o pão, que mais elogia, é o primeiro a ter que botar a punhalada nas costas. É o primeiro. Que abraça, que beija, que diz que está tudo ótimo. E aí, quando não favoreceu ele, já não presta mais e bota nas costas. Eu já vi isso aqui nessa cidade. Então, aquelas pessoas que criticam o nosso trabalho, elogiem e olhem, façam pensar, porque às vezes, dentro de uma boa crítica, pode ter uma sugestão e não vai ter problema nenhum, porque a gente não precisa ter contrato nenhum assinado com o tal de erro. Reposiciona e toca a vida, que dói menos. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, eu convidaria o vereador Carlaio para assumir o lugar dessa presidente, para que essa presidente possa assumir o lugar de vereadora. Por favor, vereadora Eleonora, vamos ouvir a sua fala. Novamente, boa noite a todos, a imprensa, todos que nos acompanham, apesar do adiantado da hora. Meu marido, que está aí há horas, já saiu, já entrou, já saiu, já entrou, já dormiu, né? A todos, então, que estão nos acompanhando ainda, de suas casas também, eu gostaria de dizer o seguinte. Bom, primeiro, que eu não vou falar sobre Ecofar, eu não vou falar sobre IPTU sustentável, não vou falar sobre nada disso, porque tudo isso já foi amplamente discutido aqui nessa noite, tanto pela base quanto pela oposição. Eu acho que não há necessidade que eu use meu espaço para falar sobre isso. Até porque eu tenho um assunto que ninguém comentou, até porque eu acho que ninguém comentou por falta de experiência médica. Dr. Tiago não é clínico, ele é gineco-obstetra. Então, ele não faz clínica, ele não faz plantão clínico. Então, é óbvio que ele também não tem encontrado essa situação, como os médicos clínicos, seja clínico de adulto ou pediátrico, têm encontrado no seu dia a dia. Que é uma situação que está preocupando a todos nós clínicos, que é o número absurdamente aumentado de pneumonias que nós estamos enfrentando há mais ou menos 1 mês e meio, talvez pouco mais, pouco menos,
na nossa cidade. E eu posso dizer que em 30 anos de experiência pediátrica, eu nunca vi tanta pneumonia em criança e pneumonias graves, com algumas crianças indo para a UTI e tudo mais. Aí se alguém vai me perguntar, mas a senhora tem o porquê? Olha, várias dessas crianças nós coletamos culturais, tanto de sangue quanto de orofaringe, e não conseguimos separar nenhum germe que pudesse justificar a agressividade. Alguns desses pacientes mostraram comemorativos que lembram um streptopneumoniae, ou seja, o nosso velho pneumococo. De uma maneira muito agressiva, mas nos lembra o pneumococo. Mas por que isso está acontecendo agora? Talvez alguns contra a vacina do Covid digam, isso tem a ver com a vacina do Covid? Nada. São crianças pequenas, não fizeram vacina. Isso tem a ver, talvez, com o fato de terem pegado o Covid, mas muitas dessas crianças não tiveram Covid, a não ser que foi muito assintomático, porque eu tenho feito exame em todos. Não tem estudo sobre isso, então eu vou dizer apenas o que eu acho. O que eu acho. Eu acho que nossas crianças ficaram em casa durante quase 2 anos. Não tiveram contato com doenças. Não ficaram doentes. Por quase 2 anos, pelo menos 1 ano e meio, as nossas crianças não ficaram doentes. Não ficaram doentes. Nós não tínhamos crianças doentes. As consultas pediátricas eram apenas consultas de revisão. Não tinha criança doente. Eu posso usar? Posso. Então, eu vou usar meu espaço de líder. Pode usar, então, doutora. Então, essas crianças, por alguma razão, perderam a imunidade que elas adquiriram no decorrer da sua curta vida até então. Elas perderam a imunidade. Elas não tiveram contato com outras crianças doentes. Porque, querendo ou não, as nossas crianças pequeninhas vão para a escolinha. E na escolinha, elas têm um contato diário com doenças. As crianças, até 12 anos, elas apresentam uma média de 80 doenças virais, sendo que dessas, mais da metade, ocorrem na primeira infância. E a gente vê claramente isso. A criança, quando entra na escolinha, ela está no pediatra uma semana sim, outra também. Tu abre a porta do consultório, tu olha, está lá a criança. Tu sabe como é que funciona. Isso é falta de cuidado? Não. O pediatra está errando? Também não. A escolinha está errando? Não. É apenas que esta criança que estava por 4 meses com a sua mamãe, tomando leitinho materno, de repente foi exposta a germes agressivos. Além de tudo, ela tem uma diminuição de imunidade porque foi separada da mãe. Foi separada do seio materno. Então, essa criança, além de tudo, ela vai ter... E justamente quando a imunidade dela começa a diminuir, porque os anticorpos maternos estão diminuindo e ela não formou a sua imunidade ainda. Então, ela vai pegar tudo quanto for pereba que tem, ela vai pegar. Depois de uma certa
de um certo tempo, isso para. Ela já adquiriu anticorpos. E, de vez em quando, ela vai ter alguma coisa. Só que isso não aconteceu nesse 1 ano e meio. As crianças ficaram totalmente imunes a tudo. Elas não pegaram nada. Então, agora, de repente, abriu tudo. As crianças voltaram para a escola, ninguém está usando máscara, as crianças estão expostas a tudo, está tudo livre. E quem é que está sofrendo com isso? Elas, né? São elas que estão sofrendo com isso, porque são elas que têm a imunidade menor e os idosos também. Qual é a minha preocupação? Minha maior preocupação é que esses quadros, em vez de melhorar, estão piorando. Nós estamos cada vez mais com crianças com pneumonia. E eu vejo isso no consultório. Se eu atendia um X de criança, agora eu atendo 5X de criança por dia. E todas doentes. A maior parte são crianças que estão doentes. Não são crianças que têm... está só espirrando. Não, são crianças que estão com febre, tossindo, dor de barriga, né? E a gente tem que pensar que criança com febre, com tosse e dor de barriga, a gente tem que pensar em pneumonia. Pneumonia da dor de barriga em criança. Né? Então, são quadros que preocupam os pediatras também. Eu não consigo deixar de atender uma criança que a mãe liga e diz que a criança está com esses sintomas. Aí, ou eu não almoço, ou eu vou almoçar às 14h, né? Então, isso tem acontecido, eu acho, com a maioria dos pediatras. Então, longe de pensar que os outros assuntos não são importantes, não é isso, são muito importantes, mas eles foram debatidos. Mas este assunto é de vital importância neste momento. Nós temos que abrir o olho para essas crianças. Obrigado, senhora. Obrigado, vereadora. A senhora, por favor. A senhora, por favor, assuma o seu cargo de presidente. Muito obrigado. Então, tem um espaço de comunicação que a doutora Clarice tinha solicitado. Espaço de comunicação, doutora Clarice, se mais alguém quiser o espaço de comunicação. Obrigada, presidente. É bem rapidinho. Na verdade, depois da fala do vereador Tadeu na questão do diretor ou presidente da Ecofar, e como eu já tinha realmente encaminhado esse assunto para que ele viesse, conversasse conosco, e acho que nós temos que abrir esse diálogo, penso que nós poderíamos marcar, sim, este horário para todos nós conversarmos com ele e, não satisfeitos e não dirimidas as dúvidas, daí sim convocar e também convocar, conversar e convocar também. Mas eu acho que, como já tinha sido encaminhado, eu peço que os vereadores me autorizam para que a gente marque realmente este horário. Este é o pedido. Espaço de comunicação, o vereador Roque. É sobre esse mesmo assunto. Nós temos um documento assinado por 10 vereadores, né? Então não é pouca coisa, né? 2/3 do Legislativo que acha que ele deve vir aqui para a Câmara conversar. Mas eu me rendo, né? Se 9 dos vereadores que estão além de eu, mais 9, acharem que não, porque eu acho que não precisa vir pelo requerimento. Mas se ele quiser vir na próxima sessão, independentemente de ser votado o requerimento ou não, porque o requerimento só vai ser votado na próxima sessão. Então, se ele quiser vir antes do requerimento ser votado, por mim tudo bem, mas contanto que ele venha na sessão, né? Aqui na sessão da Câmara, para poder ser perguntado, ficar gravado, poder responder e tal. Não pode ser numa quarta-feira, nem numa segunda ou numa terça, antes, inclusive, do requerimento ser votado. Eu não tenho problema quanto a isso. Agora, eu acho que não pode ser na reunião lá dos vereadores, na salinha ou aqui, informalmente, fazer formal. E eu acho que ninguém vai também
extrapolar do seu direito ou dever do vereador. É um feedback, é ouvir o que está sendo feito, e ele pode se preparar muito bem, inclusive se ele quiser trazer alguém para auxiliá-lo, fica à vontade. É isso. Mas claro que a sugestão sua é boa, ele pode se antecipar os fatos. Vai ter vereador em Brasília semana que vem? Ah, é? Vocês vão a Brasília? Ah, certo. Muito bem. Então, espaço de presidente, 5 minutos para aviso e informações sobre assuntos institucionais do Legislativo. Eu vou usar apenas para lembrar que às 17 horas temos reunião da mesa diretiva. Amanhã, certo? Da mesa diretiva. Mas tá uma confusão, né? Bom, nada mais a ser tratado nessa noite. Declaro encerrada a presente sessão do dia 18 de abril. Muito obrigado a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.